Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e sempre. Que o amor de Cristo seja presente em sua vida. Que a paz, que a salvação de Cristo seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você nessa noite, mais uma vez, mais uma noite que nós estamos juntos aqui, para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite você compreenda o que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Como Ele vai revelar a vontade soberana dEle para a sua vida. E certamente, essa vontade soberana do Senhor para a sua vida, de uma forma muito especial, ela será revelada na leitura da gloriosa Palavra de Deus. Amém? Você quer ouvir Deus? Você quer entender aquilo que o Senhor soberano e maravilhoso, Deus Todo-Poderoso tem para a sua vida? É a palavra de Deus que você tem que ler. Ali Deus revela. Claro, Ele pode lhe falar de sonho. Claro, Ele pode falar de uma visão, de algum momento da sua vida. Ele revela, Ele fala com você e você entende que Deus está falando com você. Isso é maravilhoso. Isso é o que eu falei hoje cedo, uma vida de santidade. Quanto mais você se apega com Jesus, mais você vai ouvi-lo, mais você vai entendê-lo e mais você vai viver essa salvação maravilhosa que Jesus oferta, que Jesus lhe dá. Você só precisa ter fé, só precisa acreditar e viver e deixar de lado as coisas desse mundo e viver para Jesus. Quando eu sempre falo de deixar as coisas de lado desse mundo, não é você se fechar na sua casa e esquecer que o mundo existe, não é isso. Você vai trabalhar, vai estudar, vai sair com a família, mas tudo isso que você fizer, em primeiro lugar, no seu coração, na sua mente, na sua vida por inteira, será Jesus Cristo, o Senhor. Você vai fazer tudo isso e vai entender se Jesus lhe permite ou não, como Jesus está falando com você. É muito bom estarmos viajando, porém, nem todas as viagens são agradáveis ao Senhor. Você pode passear, você pode pegar e ficar 5 dias aí numa praia, mas não será bom para você se você vai ficar numa praia e ali você vai virar a noitada numa balada, vai sair com uma pessoa estranha aqui, outra estranha ali, vai beber coisa desse tipo. Então, não é essa viagem que Jesus aprova para a sua vida. Para você compreender que podemos viver das coisas do mundo sem se contaminar com as coisas do mundo. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma vivência com o Senhor Jesus. É uma vida na direção, é uma vida que está na direção do Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver, vai achar que isso não tem nada a ver, vai achar que o pastor Daniel está falando um monte de bobeira, não vou assistir mais ele, sem problema nenhum, quiser assistir em paz. Porém, é a palavra do Senhor que diz isso. Uma vida de santidade é uma vida separada desse mundo. E seguir a Jesus, quando nós aceitamos Jesus e seguimos a Jesus, né, na sua palavra, nos seus mandamentos, a palavra de Gênesis, Apocalipse, então nós vamos deixando de lado muitas coisas que julgamos ser de muito valor para nós. E como eu lhe falei, são passeios, são família, essas coisas nós vamos fazendo, mas elas não se tornam mais tão importantes como era antes. O bom de aceitar Jesus e viver com Jesus é que temos um olhar muito diferente de alguém que não tem Jesus sobre as coisas desse mundo. Então, nós sabemos, e esse saber, essa sabedoria é a prática do conhecimento, né? O conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, a sabedoria é prática de conhecimento adquirido na intimidade com o Senhor Jesus, na leitura da palavra. Então, essa sabedoria que nós temos, nós sabemos discernir, sabemos escolher aquilo que realmente nos serve e aquilo que não serve. Isso não é maravilhoso? Uma vida com Jesus, nós vivemos no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo. Você já parou para pensar nisto? Você já parou? Já imaginou que você pode trabalhar, você pode fazer todas as coisas, mas como diz Paulo lá para os Coríntios, nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. Ele vai fazendo essas trocas de palavra para mostrar que podemos passear, podemos trabalhar, podemos todas as coisas sem se contaminar, sem entrar neste mundo profano, nas coisas que o mundo oferece, que são coisas profanas, coisas malignas,
que você tem visto nesses últimos tempos e como tem visto. Afinal de contas, nós estamos caminhando para a volta de Jesus e glória a Deus, volta mesmo, Jesus. Eu tenho orado para que Jesus volte. Claro que eu quero que ele volte. Claro que eu quero que muitas e milhares de pessoas desse mundo sejam salvas. Mas eu quero que ele volte. A minha oração é que Jesus volte. Há muito sofrimento para nós cristãos. O sofrimento para alguns é físico, nossos irmãos perseguidos lá na Ásia, na África, no Oriente Médio e até na Europa. Mas nós, do mundo livre, o mundo ocidental, entre aspas, chamado mundo cristão, que está se perdendo, infelizmente, esse sobrenome mundo cristão, nós estamos sendo perseguidos mentalmente, muita afronta, muita coisa ruim tentando nos desprestigiar, nos humilhar. Qualquer coisa que acontece na sociedade, a culpa é dos cristãos, a culpa é dos evangélicos. Os evangélicos, então, na qual nós nos inserimos, aleluia, nós, então, somos, malhados até o último. Mas, como diz o Senhor Jesus, glorificai o nome de Cristo, porque no mundo inteiro irmãos estão sofrendo por isso. E é grande o nosso galardão lá nos céus. Aleluia! Então que você nessa noite permaneça firme em Jesus. Abra seu coração. Deixa de lado os seus afazeres aí. Vamos ler junto a palavra de Deus e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus sempre tem uma palavra de vida, uma palavra de poder, uma palavra de esperança. Amém? Sempre há uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Você só precisa ler, você só precisa escutar, você só precisa ver os sinais que Jesus está lhe dando para que você mude a sua história. Quando digo para que você mude, é porque Jesus está lhe mostrando o caminho para você trilhar. Ele está lhe mostrando as pessoas que você deve se relacionar. Ele está mostrando aquilo que é bom para você nesse mundo e aquilo que não serve. Então, você pode fazer diferença. Aonde você estiver, você pode mudar a sua história e ajudar a mudar alguém. Siga a Jesus. Deixe de lado as coisas desse mundo e siga Jesus. Amém? Glória a Deus! Então a palavra do Senhor para nós nessa noite, essa palavra de vida, essa palavra de poder, sempre direi isso, porque a palavra de Deus é a palavra de poder. Aleluia! Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Amém? Abre lá a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Não, deixa a Bíblia ficar pegando pó lá, não. Pega ela lá, vai ler aí. Pastor, leia no celular. Bom, eu acho que você está me assistindo no celular. Mas se não tiver no notebook, no PC, seja como for, pega aí o celular, abre essa Bíblia aí. Vamos ler essa palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra de poder. O correto é que depois que eu terminar essa pregação, você pegue o texto e leia ele várias vezes. O que Deus falou agora com você, daqui a uns anos Deus pode falar a mesma coisa e continuar falando, ou o Senhor acrescenta algo mais para você. Olha que tremendo, olha que privilégio que você tem, meu irmão, minha irmã. Deus fala com você agora, vai continuar falando posteriormente. É só você buscá-lo. É só você orar, é só você ler essa palavra. Chega de ficar buscando as coisas do mundo, vai buscar Jesus. Você vai ver como é maravilhoso, é bênção sobre bênção. Não há como deixar de ser abençoado. Independente das coisas que lhe acontecer, você sempre será um abençoado, uma abençoada de Deus. Aleluia! Então vamos ler essa palavra de vida, essa palavra de poder. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57 até o 62. Então diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para o reino de Deus. Aleluia! Palavra de Deus, palavra tremenda. Não é tremenda essa palavra do Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, as igrejas pentecostais, elas são maravilhosas, né? No seu momento de culto, é um avivamento do Espírito, glória a Deus. Eu oro por esse avivamento também para com nossa igreja metodista. E quando a palavra é lida, você só vê, oh, glória, aleluia, oh, Deus, manda fogo. É tremendo, é tão bom ouvir isso. Eu, em Cunha, pregava muito nas igrejas pentecostais e lá. Aliás, pregava mais nas igrejas pentecostais do que propriamente na metodista. Eu tinha mais essa afinidade com os irmãos, assim. A gente era muito amigo com os pastores e alguns irmãos de igreja. Então, pastor, prega aqui. E salvia os irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é tão bom ouvir isso. É tão bom você ver que há irmãozinhos assim, na sua simplicidade, eles estão com o coração tão aberto, mas tão aberto, que eles querem dar glória a Deus, eles só querem clamar ao Senhor, se alegrar, ouvir uma palavra, e não há um que esteja na igreja que não saia de lá dizendo, oh, aleluia, essa palavra falou comigo, oh, glória a Deus. Você vê a simplicidade, você vê o quanto eles são tocados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque eles abrem seus corações. Porque eles não vão na igreja só para sentar nos mesmos bancos, para ver um irmão aqui e acolá, para escutar aquilo que eles acham que é bom para eles. Eles vão lá esperando que Jesus revele o que é melhor para eles. Eles vão buscar uma resposta de Cristo. Eles não vão lá apresentar a justificativa da vida deles, eles vão esperar uma resposta de Cristo. Não é tremendo isso? Isso chama-se avivamento. É quando uma igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus e não por homens, e não por donos de igreja, e não por tradições de homem. Tradições, elas matam a igreja. A igreja vira clube, não vira igreja. Eu estou falando isso porque hoje na palavra do Senhor, que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos 57 ao 62, há 3 pessoas que querem seguir a Jesus. Dos 3, um é chamado por Jesus diretamente. Os outros 2 se oferecem também para seguir. Eles faziam parte de um grupo de discípulos ali na caminhada que Jesus está saindo da Galileia em direção a Jerusalém. E então Jesus lança esse desafio. Então, vamos entender e aprender na palavra do Senhor, naquilo que o Espírito de Deus tem para mim, tem para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, como seguir a Jesus. O tema tá aí, eu coloquei, justificativas para não seguir a Jesus. Desses 3 indivíduos, os 3 apresentam justificativas para não seguir ao Senhor. Ainda que o texto pareça nos mostrar que eles têm essa vontade de seguir, porém, eles começam a colocar barreiras, colocar interesses pessoais, colocar bens, enfim. Vamos ler a palavra e vamos entender que assim como fora para esses 3 que queriam seguir a Jesus, assim também é para muitos hoje na vida da igreja. Aceitam Jesus, amam Jesus, porém, para seguir a Jesus, é uma infinidade de justificativas, infelizmente, vão ficando para trás, porque Jesus no final diz, ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então vamos entender quais são as justificativas que cada um dos 3 discípulos apresentaram para não seguir a Jesus. O primeiro está nos versos 57 e 58. Vamos ler novamente os versículos 57 e 58. E diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse discípulo que queria seguir a Jesus, ele se mostrou também muito alegre para buscar o Senhor Jesus. Muito, muito alegre. Porém, ele colocou uma condição, porque quando ele se apresentou com muita alegria, Jesus conheceu o coração dele. Nas atitudes dele, nessa alegria que era uma emoção e não uma vontade direcionada pelo Espírito de Deus para seguir a Jesus,
Então Jesus viu que ele vivia por emoção. Quantas pessoas na igreja não vivem por emoção? Por isso que muitas estão naquele momento alegre, vê uma tristeza e desaparecem. Isso é pura emoção. Uma pessoa com sua vida cheia do Espírito de Deus, é alegria e tristeza, ela está lá louvando ao Senhor. Ela está lá adorando Jesus. Não há nada que impeça ela de estar adorando ao Senhor Jesus. Mas aquela pessoa que é emotiva, vive a emoção, se alegra, grita, chora, e vem um problema, uma tempestade aí na vida, ela desaparece. Então é pura emoção. Mas uma vida na direção do Espírito de Deus estará sempre buscando Jesus. Aleluia! Então esse homem, ele quis servir a Jesus, mas era por emoção. Então Jesus lança uma palavra. E aí, uma palavra que seria até uma parábola. Jesus faz essa jogada e ele diz assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus faz comparação. Olha, os animais do mundo aí, cada um tem seu lugar. Mas o filho do homem, Cristo, não tem onde morar. Então, Jesus sabia que esse discípulo emotivo, ele queria buscar servir a Jesus, mas não abrir mão dos seus bens pessoais. A primeira justificativa que aprendemos na palavra do Senhor, de Lucas capítulo 9, dos versos 57 a 62, a justificativa que estava no coração desse homem é que ele não abria mão dos seus bens pessoais. Não abria mão do seu conforto. Por quê? Quando Jesus citou como exemplo a questão da raposa, a questão das aves, de ter o seu lugar para se acomodar, para viver, e Jesus falou: olha, eu não tenho lugar. Quer me seguir? Você vai morar no relento, vai morar onde... vai dormir onde der, vai ficar onde der. Ou seja, a morada é o mundo, é a missão. O que aconteceu com esse homem? Ele desapareceu da história, né, nos versículos seguintes. Por quê? Quando Jesus lançou essa palavra, isso tocou nele. Ele tinha muita vontade, mas ele não abria a mão do seu conforto, da sua vida. Não é assim para nós não é assim muitos que querem seguir Jesus, mas não abrem mão. Já imaginou? E aí, quando eu digo abrir mão, meu irmão, minha irmã, talvez você pense: pastor, você está sendo radical. Eu vou deixar minha casa e vou andar um relento no mundo? Não, não é isto. Jesus falou naquela realidade dele. Claro, é uma realidade que nós vivemos hoje. Mas há muitos, por exemplo, você aí pode pensar comigo, há muitos que preferem ficar na sua casa, aconchegante, confortável, do que sair numa quarta-feira. Eu estou falando da minha realidade aqui em Suzano. Do que sair numa quarta-feira e ir na casa de um irmão às 8 horas da noite para um culto, sendo que ele pode ficar na sua casa bem quentinho. Ele vai falar assim: já fui no domingo? Não vou não. Isso é uma justificativa, meu irmão, minha irmã. Quando alguém pensa assim, eu espero que não seja você, se for você, que você releia essa palavra aí, deixa Jesus falar no seu coração. Quando essas pessoas dizem isto: eu não vou, estou bem aqui, imagine quando está frio, chovendo, não vou, está chovendo, está frio, vou ficar aqui. Perdeu uma oportunidade de ouvir a Jesus na palavra que está sendo pregada naquele culto. Por quê? Porque não abriu mão das coisas do mundo, como esse homem, como esse discípulo que queria seguir Jesus. Ele chegou e disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Ele já chegou dizendo que não tem tempo ruim com ele. É mesmo? Aí Jesus joga a palavra: olha, a raposa tem o seu lugar, as aves têm o seu lugar, mas o filho do homem não tem. O que aconteceu com ele? Desapareceu, porque aí tocou nele. Quer seguir a Jesus? Há momentos na sua vida em que você vai ter que abrir mão dos seus bens materiais, do seu conforto, para fazer a obra de Cristo. Você está disposto a isso, meu irmão, minha irmã? Você está disposto de deixar sua televisão aí de 65 polegadas, seu sofá, cama, seja como for, você está disposto a isso? E pegar, colocar sua blusa, pegar a sua Bíblia e combinar com uma irmãzinha da igreja e falar: passa aqui e vamos lá no culto. E aí você chega lá no culto,
aquele frio na caminhada, na chuva, talvez você consiga carona, Deus está cuidando. E você chega lá no culto e Deus fala poderosamente na sua vida. Aí você volta para casa, você volta alegre, você volta chorando, você vai dormir, você chora, obrigado, 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 Jesus, porque era a palavra que eu precisava. E aí você vai glorificar ao Senhor. E aí Jesus vai falar contigo assim, olha, imagina se você tivesse ficado na casa aí, você não teria ouvido minha palavra lá. Imagine se você tivesse escolhido as coisas da sua casa, que são o mundo, do que as minhas coisas são espirituais. Não é tremendo isso, meu irmão, minha irmã? Quais são as justificativas que você tem dado para não seguir a Cristo? Quais são suas justificativas? Já imaginou quantas você já tentou, já se falou, se justificou? Ah, Senhor, eu não vou, estou cansado, Senhor. Aí amanhã você levanta às 4 horas da manhã para trabalhar. Aí chega um domingo, eu preciso dormir até tarde, eu não vou no culto de manhã, Senhor, eu estou cansado. Mas na segunda-feira você levanta 4 horas da manhã para trabalhar. Já imaginou isso? Perda de tempo, irmão, irmã. Não perde tempo. Não deixe de ir na casa do Senhor, não deixe de ir num culto no lar. Aonde estiver um culto, tiver condições físicas, vai buscar. Ali Jesus tem uma palavra para você. Não perca tempo. Porque o tempo que você vai perder, nunca mais você vai recuperá-lo. Então não perca tempo. Vá buscar o Senhor. Deixe de lado a casa, deixe de lado os bens materiais. Pastor, eu comprei uma televisão nova agora, deixa a televisão aí. Jesus é mais importante, porque esse homem quis seguir a Jesus. Como muitos hoje que querem fazer a obra, chegam, não, eu vou fazer, eu conheço, eu faço. Aí vai caminhando os meses do ano, cadê aquele irmãozinho lá da igreja? Desapareceu. Ô irmão, aí quando ele aparecer, aí, tá em pé ainda, você lá, ó, pastor, não dá, o meu serviço, o meu... Já justificou de não ir. Infelizmente. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão ficando para trás. Vão ficando para trás. A igreja vai viver no avivamento. Muitos irmãos vão crescendo na fé. Vão ganhando almas para Jesus, vão recebendo bênção atrás de bênção, e aquele irmãozinho vai ficando lá atrás, desanimado, cheio de problemas, e de repente desaparece. Quais são as justificativas que você tem dado para não seguir a Jesus? Pense sobre isso, porque a primeira justificativa que encontramos no texto, eu vou um pouquinho aqui, é que esse homem que queria seguir a Jesus, ele não abria mão dos bens materiais de sua vida. Amém? Glória a Deus! Segunda justificativa que encontramos no texto da palavra do Senhor de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Versos 59 e 60. Diz assim: A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha só esse texto. Não é tremendo? Ele é o único dos três que Jesus se dirige diretamente para ele. Jesus viu algo muito especial nesse discípulo. Então Jesus olha para ele e diz assim, siga-me. Mas o que esse homem fez? O que esse discípulo ele fez? É outro que apresentou uma justificativa para não fazer a obra do Senhor. Vontade ele tinha, mas o que ele não tinha é coragem. O que ele não tinha é capacidade de discernir o que é mais importante para a vida dele, a família ou Jesus. Quando eu falo de família, não pense aqui que eu estou mandando você esquecer sua família. Eu não mando em ninguém, não mando na sua vida. E se eu mando ainda é na direção daquilo que o Senhor me concedeu como pastor aqui na igreja Suzano. E o mandar aqui é baseado no amor. Eu convido os membros a caminhar comigo, a fazer a obra comigo. Quem não quiser fazer é livre em Cristo. Então o mandar não é esse mandar do mundo, autoritarismo, não. O mandar é baseado no amor, na autoridade de Cristo. Nós, pastores, temos que seguir o modelo de Cristo. Eu sigo o modelo de Cristo. Imperfeito? Claro que sou. Porém, me esforço cada dia para fazer segundo a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse discípulo que Jesus o chamou pessoalmente, olha, vem, segue-me, ele colocou uma circunstância familiar, pessoal da vida dele.
ele falou do pai dele. Ele falou: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Não quer dizer que o pai dele já estivesse morto. Provavelmente estivesse com alguma enfermidade caminhando para a morte. Não sabemos. Mas ele colocou uma condição para seguir a Jesus. Apesar de Cristo tê-lo chamado, ele colocou uma condição: Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Jesus deu uma palavra que, para muitos que têm lido essa palavra, acham que Jesus foi muito duro. Parece que Jesus não tem sentimento. Não, não é isso. O que está em jogo não é a falta de amor ao próximo, porque senão seria contrário ao próprio mandamento do Senhor. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Só Ele dará louvor, dará glória. Amarás o Senhor teu Deus. E, segundo o grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus jamais seria contra aquilo que ele mesmo falou. Só que a família, ela é um bem maior que nós temos nessa terra. Porém, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. A família não pode tirar você do caminho de Cristo. Amém? A família não pode ser um obstáculo na sua caminhada de fé. A salvação, ela é pessoal. É você e Cristo. A sua salvação não salva a família. Você se salva a si próprio. Quando a palavra diz que uma mulher, ela salva o seu marido, no sentido de que ela, testemunhando Cristo, o marido se converterá. Claro, nem todos vão se converter, mas através do testemunho dela, o marido pode se converter. E isso é uma verdade também. Porém, a salvação, ela é pessoal. Jesus disse para esse homem: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mortos, nesse sentido da palavra, significa aqueles que estão em pecado. Aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que estão vivendo nas coisas do mundo, aqueles que não querem seguir a Jesus, que não abrem mão de viver os prazeres profanos desse mundo, eles estão mortos para Deus. Porque eles não querem o Senhor, eles não querem buscar a Jesus. Porque buscar a Jesus significa ser transformado por Jesus, ser os olhos abertos e ver a realidade profana que estava vivendo, uma realidade pecaminosa. E aí então o que Jesus faz? Quando nós nos convertemos, nossos olhos são abertos para ver a vida errada que estavam vivendo, então a gente pede perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos e somos lavados pelo sangue de Cristo, somos purificados, como diz lá na primeira carta de João. Leia ela inteira, lá é lindo aquele texto, como toda a palavra do Senhor. Então nós somos perdoados, aí nós estamos vivos para Deus. Mas uma vida no pecado, ela está morta e fadada aí para o inferno. Que não seja você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Então, esse segundo discípulo, a quem Jesus olhou e chamou pessoalmente, Jesus diz: siga-me. Ele queria seguir a Jesus, mas ele não abria a mão do seu bem pessoal, do seu bem familiar. A família era prioridade na vida dele, muito mais do que Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus vai dizer: deixa os mortos sepultar aos seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, Jesus ainda dá essa oportunidade para ele: olha, deixa os mortos viver os mortos, sepultar os mortos, viver com os mortos. Vai e fale do reino de Deus. Fale da salvação em Cristo. Jesus deu uma oportunidade para ele ainda, e ainda assim ele não abriu mão disso. Não é uma verdade hoje? Não é uma verdade que há muitas famílias que estão pela metade na vida da igreja hoje? Infelizmente, é triste isso. Então você vê a mãe e os filhos, mas não vê o pai. Vê o pai e os filhos, não vê a mãe. Vê só o pai e a mãe e não vê os filhos. E vê os filhos e não vê os pais. Não é uma realidade, é triste isso, não é triste. Por que será que isso acontece? Deus não age na família? É claro que age. Desde quando existem barreiras para o Senhor nessa terra? O problema, meu irmão, minha irmã, é que um deles, na família, que tem Jesus no coração, não sabe testemunhar Jesus. Não sabe ganhar a família para Jesus. É uma luta? Claro que é. Família é uma luta para se trazer para a obra do Senhor. Mas não é impossível. Uma das coisas que você nunca deve deixar: servir a Cristo. Tem um momento para servir a Jesus, vai servir a Jesus. Como eu acabei de dizer, vai para o culto, vai para as programações, vai evangelizar, vai ganhar alma para o Senhor.
Se dedique para a obra. Pastor, mas e minha família lá não quer, é difícil, eles não me entendem. Olha, entrega a sua família na mão de Deus. Fala, Senhor, minha família está lá. Eu quero eles te servindo também, mas seja feita a tua soberana vontade. Isso é um agrado para o Senhor. Deus se agrada disso, porque vê a sua ação bondosa para com o Senhor, o seu amor para com Deus, porque você colocou, em primeiro lugar, em fazer a obra, e também colocou a sua família em oração, que deve estar sempre em oração. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, quais são as justificativas que você tem dito para Jesus para não fazer a obra? Porque a primeira delas que nós aprendemos no texto de Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. A primeira delas do discípulo. Ele queria seguir Jesus, mas não abria a mão do seu conforto, das coisas, dos bens materiais que ele tinha. O segundo agora, ele foi escolhido pessoalmente por Jesus, porque Jesus se dirigiu a ele, dos três, a única que Jesus se dirige para ele, chama ele para seguir, mas ele não abre mão da sua família. Para ele, a família em primeiro lugar, a obra e depois, infelizmente, deixar a obra depois significa Jesus ficar em segundo lugar. E Jesus tem que ser sempre o primeiro em nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Terceira justificativa para não seguir a Jesus. Nos versos 61, 62, perdão, irmãos, diz assim: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ainda que esse também coloque uma justificativa de família, ele coloca algo mais ainda, que é justamente o que eu coloco aqui como a terceira justificativa. Ele coloca um termo, uma condição para seguir a Jesus. Olha só, meu irmão, minha irmã. Olha só. As justificativas, eu estou trabalhando 3. Quantas você não encontra na palavra de Deus? Quantas você não vê aí na sua realidade? Aonde você estiver aí no seu momento de igreja, na sua vida, ou até mesmo você já viveu alguma delas. Quantas justificativas nós vemos na vida do crente para não fazer a obra do Senhor? Por isso que o mundo tem mais gente indo para o inferno do que para o céu, infelizmente. Por quê? Porque há milhares de crentes com justificativas para não fazer a obra. Na hora de evangelizar, na hora de fazer um culto evangelístico, que é fora da igreja, na casa de alguém, não há como contar com as pessoas. Poucos. A igreja de 100, 200 membros, um culto no lar tem lá 30. E o restante? Aonde está o restante? Pense sobre isso. Há uns, claro, que trabalham e estudam à noite. Sim. E o pastor sempre sabe quem são. Eu sei quem são. Mas há outros que estão em casa, assistindo novela. Estão se acabando nas redes sociais. Que isso? De que jeito você vai ver bênção na sua vida? Esse terceiro discípulo, ele colocou um termo para Jesus. Ele diz assim, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Senhor, olha, eu vou seguir, porém, eu vou lá, vou me despedir da família. Aí Jesus, então, sabendo que ele estava chegando para Jesus, com muita boa vontade de servir a Jesus, com muita boa vontade de fazer a obra de Jesus, mas era uma pessoa arrogante, soberba, que quis colocar para Jesus, Jesus é o seguinte, eu vou te seguir, porém, vai ser do meu jeito. Primeiro, eu vou lá, vou despedir da família, depois eu vou lá, vou pedir licença no emprego, depois eu vou lá e vou falar para o pessoal de futebol de domingo de manhã que eu vou ficar uns 3 domingos sem ir, porque eu vou estar na escola dominical. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã? Você vê a justificativa desse discípulo? Ele coloca termos. Quantos crentes não são assim? Quantos? E são justamente os que mais sofrem nesse mundo. E os que mais pedem oração na vida da igreja. Porque não conseguem abrir mão dos seus valores pessoais para servir a Jesus. Porque Jesus, esse texto de Lucas 9, dos versos 57 ao 62, é
tido e ensinado, pregado e ensinado nos estudos bíblicos como o preço do discipulado. É um texto para trabalhar com discipulado. Você quer entender o que é discipulado? Ser discípulo de Jesus está aqui. Ser discípulo de Jesus é abrir mão dos valores desse mundo. Você está disposto, meu irmão, minha irmã? Você está disposto a fazer como os profetas fizeram? Foram até odiados pelas famílias, perseguidos por reis, perseguidos pelos moradores de suas cidades locais. Você quer ser como eles? Você quer ser como Moisés, que vai falar da palavra e dos seus ainda o odeiam, não acham ruim ainda? Prefere estar no sofrimento dos egípcios do que seguir a Moisés? Olha só os exemplos que nós temos. Todos que seguem a Jesus pagam um preço, pagaram um preço, vale a pena, porque esse preço que nós pagamos é para a vida eterna. É para uma vida com Jesus, é para uma vida abençoada, é por uma vida diferenciada, é por uma vida liberta das coisas malignas desse mundo. É uma vida lavada no sangue de Cristo. Você está disposto a isso? Porque três discípulos estavam com Jesus. E os três apresentaram condições, valores pessoais que não abriam mão. E ficaram desaparecidos. Eles poderiam estar sendo contados nos evangelhos como aqueles que abriram mão para seguir a Cristo. Aqueles que foram com Jesus evangelizar nas cidades ali da Galileia, da Judeia. Eles poderiam ter sido contados nos evangelhos e chegado até nós, mas desapareceram. Eles foram lembrados de pessoas que, assim como hoje, não abrem mão dos seus valores pessoais para fazer a obra de Jesus. Infelizmente, ficam nas suas casas, criticando aqueles que fazem a obra, criticando pastores, sabe? São os donos da verdade, acham defeito em tudo, mas não fazem absolutamente nada para mudar a história da igreja. Ficam falando para o vizinho que nem crentes são. Ó, minha igreja está com problema. Minha igreja tem um pessoal estranho. Minha igreja rachou, minha igreja fez isso. Meu irmão, você não tem que falar nada. Você tem que orar e dizer: Senhor, quebra em mim os valores que eu julgo ser tão importantes, porque não quero eles. Eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua obra, Senhor Jesus, para ver minha família rendendo-se aos teus pés. Eu quero ver almas lá na igreja rendendo-se aos teus pés. Eu quero ver aquela igreja cheia de almas convertidas para o Senhor. Eu quero ver um avivamento, as pessoas sendo cheias, batizadas no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Essa é a minha oração, meu irmão, minha irmã. É isso que eu quero para a minha igreja. E olha só o enfrentamento que nós estamos tendo dessa força, dessa opressão maligna nesse mundo que está usando o vírus para destruir vidas. E uma das estratégias malignas, fechar a igreja. Só agora nós podemos abrir. Só agora. E o horrível disso é ver líderes, pastores e membros dizendo: temos que ser exemplos. Temos que ser exemplos. Os politicamente corretos. É mesmo, meu irmão, minha irmã? Quero ver você falar isso. Quando a sua igreja for aberta, puder abrir e chegar lá, não tem mais ninguém. Você vai fazer o quê? Você vai pagar o preço do discipulado? Você vai abrir mão dos seus valores e vai falar: pastor, é o seguinte, vamos correr atrás. Eu estou contigo todos os dias. Vou deixar fazer isso, vou deixar fazer aquilo. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Falar na sua casa, no seu conforto, é fácil. Sabe aquele jargão que está correndo aí no Facebook? A igreja somos nós? É mesmo. Aí nós estamos em casa. A igreja somos nós. Ali Deus opera. Amém. Deus opera. Mas e quem está sem Jesus aí fora? Para onde essa vida vai? Essa vida está sendo tocada por Cristo. Na casa dela não há paz. Na casa dela há opressão maligna. E ela quer buscar Jesus num lugar para voltar para a sua casa e levar essa palavra de vida. E a igreja está fechada.
E você está na sua casa, politicamente correto, dizendo, eu sou a igreja. Aqui também é igreja. A igreja não é o lugar, sou eu, é mesmo. Se isso é uma verdade absoluta, que não é, então por que a palavra nos mostra no livro de Atos, Paulo abrindo igreja, lugares? Acorda para a realidade, meu irmão, minha irmã. Não caia nessa falácia maligna que está aí, ó, nas redes sociais, não. Porque seguir a Jesus é abrir mão de valores pessoais. E um deles é ficar seguindo falsos profetas, falsos pastores, falsos membros. Ficar recebendo mensagem que não é verdade o que está na palavra do Senhor. Pense sobre isso. Se você não concorda comigo, em paz, você é livre para pensar, livre para concordar, discordar. Mas quer discordar de mim? Na palavra. Na palavra. Julgue na palavra, meu irmão, minha irmã. Nós podemos julgar sim. A palavra de julgar é todas as coisas, retende aquilo que é bom. Todas as coisas se refere às coisas que nós vemos e que estão ao nosso redor do dia a dia de nossas vidas. E isso inclui pessoas. Não vou entrar nessa lição aqui, porque senão nós vamos fazer vigília. Aleluia. Glória a Deus, vigília. Mas Deus fala na vigília em todo momento. Amém, meu irmão, minha irmã. Quais são as justificativas que você tem dado para não seguir a Cristo? Pense sobre isso. Porque a palavra nos falou hoje. 3 discípulos que não abriram mão para seguir a Jesus. Vontade, todo mundo tem. Alegria, pastor, eu quero te seguir. Me seguir não, perdão. Pastor, não, eu quero te seguir, pastor. Quero estar junto para fazer a obra de Cristo. Então vamos juntos seguir a Cristo e fazer a obra de Cristo. Vem todo mundo emocionado, mas na hora de ir, chegou lá no culto, cadê os emocionais? Cadê os alegres, os emotivos? Desapareceram. O irmão só aparece na igreja quando está precisando. E aí, o que acontece? Ele precisa, ora, se sente bem, volta para casa, o problema está lá. Mas o problema, na realidade, vai estar lá enquanto ele não se converter. Conversão, meu irmão, minha irmã, é abrir mão das coisas do mundo para viver as coisas espirituais do Senhor Jesus. Espero que você entenda a palavra espiritual. Porque se você não entender, você não aprendeu nada até hoje. O que é a palavra de Deus, o que é Jesus na vida, o que Jesus fez. E uma das coisas que Jesus fez nessa terra foi destruir o reino de Satanás e resgatar vidas, livrar vidas da escravidão espiritual. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus. Mas, pastor, eu aceitei. Não. Você viveu uma emoção de palavras em declarar em determinado momento da sua vida que aceitou Jesus. Aceitar Jesus é prática. É levar adiante esse evangelho. Olha aí para o seu vizinho. Olha aí para o seu familiar. Quantas vezes ele viu em você Jesus? Mesmo que você não desse uma palavra. Quantas vezes? Mas quantas vezes ele ouviu você com som alto, ouvindo as músicas do mundo? Quantas vezes ele ouviu você falando palavrão? Xingando na rede social? Quantas vezes ele viu que o seu testemunho é um lixo? De que jeito você vai testemunhar Jesus? É isso a conversão de vida? Está aqui 3 exemplos. 3 discípulos. Um deles, olha, foi chamado, volta a dizer, de uma forma especial, vem e segue. Mas não abriu mão de estar com a família. Outro não abriu mão do seu conforto, dos seus bens pessoais. E o outro chegou e quis impor regras para Jesus. Quem é? Quem somos nós para impor termo para Jesus? Deus me livre disso. Quero servir ao Senhor. É Jesus que coloca um termo para nós. Porque quando Ele nos diz o que fazer, isso é perfeito. É saudável para o nosso corpo, alma e espírito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então que, em nome de Jesus, você não tenha mais justificativas para servir a obra do Senhor Jesus. Mas que quando a sua igreja abrir, e a minha oração é que a minha igreja Suzana abra domingo que vem, eu estou orando por isso, em nome de Jesus, pela fé. Esteja lá, meu irmão, minha irmã, na sua igreja, ou aqui na igreja Suzano, nós vamos abrir, o culto é das 10 às 11h30, venha adorar o Senhor Jesus, tempo de avivamento no Espírito, aleluia. Mas vai na sua igreja também, adore o Senhor Jesus, busque esse tempo de avivamento. Mas quando abrir, que você vá lá e deixe Jesus trabalhar na sua vida. Amém. Entre na casa do Senhor e diga, Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou diferente. Chega, eu não quero mais esses valores pessoais. Eu quero viver
coisas, o valor espiritual. A tua unção, direção, Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Que você não tenha justificativas, mas que você tenha alegria em servir ao Senhor Jesus. Por quê? Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele encontrará. Certa vez Jesus falou e diz assim: quando eu voltar, encontrarei fé nessa terra. Olha essa palavra. Jesus sabe para quem ele falou isso? Para os apóstolos, para os discípulos. Imagina como os apóstolos ficaram por aí, mas como assim fé? Porque não adianta ter fé em palavras, em emoção, mas tem que ter na razão, tem que ter na direção do Espírito de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida sempre. E como Jeremias 18, Senhor, me quebra aí todos os dias. Eu digo isso para o Senhor, Senhor, me quebra aí. Eu sou aquele vaso lá, Jesus, e o Senhor é o oleiro. Vai me quebrando aí. Tira esses pedaços perfeitos, para que a cada dia eu me torne segundo a tua vontade. Seja a sua oração também, meu irmão, minha irmã. Então vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Coloque aquele irmão, aquela irmã que está doente aí, que você conhece. Coloque aí no seu pensamento e vamos levantar esse clamor. Em nome de Jesus, nós cremos na cura e no milagre de Deus. Aleluia! Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, lhe agradecemos por essa palavra de vida, essa palavra de poder que o Senhor ministrou em nossos corações. E agora, Senhor, cheio da tua unção em direção ao amado Espírito Santo de Deus, queremos clamar, Senhor, pelas vidas que estão enfermas por causa desse vírus. O Senhor sabe o quanto elas estão sofrendo. O Senhor está vendo o sofrimento nos hospitais. Alguns estão em suas casas. Senhor, Deus poderoso, repreenda esse mal, Senhor. Eu sei que o Senhor tem repreendido, continua a repreender, Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus, cura essas vidas que estão sofrendo, Senhor. Essas que estão nos hospitais, estão com falta de ar, com seus pulmões comprometidos, rins, seja qual for o órgão dos seus corpos, Senhor, opera a cura, opera o milagre. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus, salva essas vidas, Senhor, para que os familiares possam ver o teu milagre, possam saber e se converter a ti. Só o Senhor Jesus salva, cura e liberta. Cura essas vidas, Senhor. Sustenta aqueles que estão nas suas necessidades, que não falte o alimento, não falte a paz, a saúde, não falte o emprego, Senhor. Abre essas portas de emprego para os que estão desempregados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sustenta, Senhor, o teu povo que sofre nessa terra. Mas, Deus Todo-Poderoso, avança nossas autoridades, Senhor, empurra, Senhor, as autoridades para que continue com esse processo de vacinação. Deus poderoso, muito obrigado pelas vacinas, muito obrigado pelos que já foram vacinados, os que serão ainda. Deus maravilhoso, Senhor, cura, salva e liberta o teu povo. Nós clamamos, nós lhe agradecemos porque cremos no teu poder, na tua graça, no teu amor, aonde o Senhor mesmo diz na tua palavra que se inclina para ouvir nosso clamor. E nós queremos que nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus, o Senhor está tocando nessas vidas doentes, em nome de Jesus, elas estão sendo curadas, em nome de Jesus está saindo todo esse mal, toda essa pressão demoníaca está sendo repreendida, em nome de Jesus. Deus poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por essa noite de milagre, essa noite de avivamento, essa noite que o Senhor falou poderosamente em nossas vidas, como sempre tem falado. Muito obrigado, Senhor, por nos guiar na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia, glórias a ti, Deus maravilhoso. Obrigado por nos ouvir hoje e sempre. Aleluia, Deus maravilhoso. Não deixe de orar, continue orando. Ora aí pela pessoa que o Espírito de Deus colocou nos seus pensamentos, meu irmão, minha irmã. E creia no milagre do Senhor, porque ela é verdadeira. Jesus está fazendo milagres, salvando vidas. Estamos juntos em Cristo Jesus. Deus é contigo, aonde quer que você andar. Estamos juntos. Fique na paz, no amor do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite assim maravilhosa com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Leia novamente essa palavra, Lucas capítulo 9, dos versículos 57 e 62. E deixe o Espírito ministrar a sua vida. Lembre-se, quais são as justificativas que você tem dado para não seguir a Cristo? Tira elas e viva e faça a obra do Senhor. Quanto mais você fizer para o Senhor, mais você verá o milagre de Deus na sua vida e da sua família e de mais pessoas que estão buscando aí a conversão delas em oração. Amém? Aleluia? Estamos juntos em Cristo Jesus. Até breve. Fique na paz e no amor de Cristo. Paz.